nele. E o que Deus tem nos dado é para nós, nesse primeiro momento, estabelecermos fundamentos bíblicos a respeito do reino de Deus. E é o que nós estamos fazendo, né, desde a semana atrasada, quando nós começamos. E a gente vai trabalhar esses fundamentos dentro da própria palavra e depois vamos passar para uma segunda fase, que é uma fase mais prática, onde nós iremos trabalhar, né, os aspectos dentro do reino que diz respeito a nós como igreja, diz respeito às nações, o discipulado das nações. Nós vamos chegar lá. Mas é muito importante que nesse primeiro momento a gente tenha o conhecimento bíblico, passe, caminhe pela Bíblia, caminhe pelos fatos mais importantes, não que não, na verdade não tem nenhum fato que não seja importante na Bíblia, mas eu digo com respeito a esse tema. E a gente vai está destacando alguns desses temas que são muito relevantes para o lugar que nós queremos chegar. Então, queridos, quando nós falamos em reino de Deus, a gente precisa falar sobre alianças, sobre os pactos que o Senhor fez com pessoas, fez com o seu povo, porque nós que somos comprados, remidos pelo Senhor, nós estamos dentro desse pacto de aliança, e não somente nós, mas, na verdade, a humanidade, ela usufrui, ela está dentro desse relacionamento que existe de aliança entre Deus e o seu povo, aqueles que confessaram Jesus, aqueles que já foram regenerados, e também o povo de modo geral. E nós precisamos falar sobre isso. Vamos, então, lembrar aqui com você, que já conhece, né, muito do que eu vou falar aqui, nós vamos lembrar as principais alianças feitas entre Deus e o povo e algumas pessoas específicas. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós estamos dentro das alianças que o Senhor fez. Nós vamos ver algumas delas, porque isso é um ponto fundamental e principal no que diz respeito ao reino de Deus. Se eu quero entender o reino de Deus, eu preciso conhecer os pactos, os contratos que Deus fez com o seu povo e aquilo que Ele requer de nós e aquilo que Ele nos oferece dentro desse processo de relacionamento. E aí, essa palavra aliança, ela tem um significado direto, né? Com respeito a um pacto ou a um contrato. Quando você vê expressões de aliança no Antigo Testamento, nada mais é do que contratos, um contrato feito entre pessoas, entre povos e, num caso específico da Bíblia também, entre Deus e o seu povo. Essa palavra aliança, do hebraico berit, que significa cortar, tá bom? Então, quando se diz que houve uma aliança entre Deus e o povo, houve um corte aí entre Deus e o povo. Esse seria o significado da palavra, que alguns textos nos mostram o sentido disso. A gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Mas, quando nós falamos em aliança, nós estamos falando em contrato, estamos falando em pacto entre partes. E dentro desses pactos do Antigo Testamento, nós vemos pelo menos 2 tipos de contratos que existem. Um contrato é um chamado contrato bilateral, que é um contrato condicional, onde 2 partes assinam esse contrato, né, e elas se responsabilizam por cumprir esse contrato. Tá? Então, tem contratos bilaterais e tem os contratos unilaterais, que são contratos do tipo incondicional, onde nós vamos falar aqui mais especificamente sobre o que se chama de concessão real. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Certo. Que tipo de pacto nós vemos no Antigo Testamento? Por exemplo, nós temos a aliança que Deus fez com Noé. Essa aliança, esse pacto, esse contrato que Deus fez com Noé,
depois que o Senhor trouxe provisão para ele na arca. Aí ele saiu da arca e o Senhor fez uma aliança com ele. Que tipo de aliança foi essa? Gênesis capítulo 9. Quero ver com você essa aliança, porque tem um aspecto aqui muito importante, relevante, e talvez até novo para alguns, né? E eu vejo como novidade para muita gente. Gênesis 9. Gênesis 9, 8. A mamãe! A mamãe! Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês. Olha só, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança, né? Estabeleço a minha berite, a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ok? Esse foi um contrato, um pacto que Deus fez com Noé. Aí a pergunta é: esse pacto, volta um pouquinho, Nara. Esse pacto, nós estamos dentro dele? Nós fazemos parte desse pacto? Nós estamos usufruindo, vivendo esse pacto hoje? Sim. Diga lá. Sim. Sim. Sim ou yes? Yes. Certo. Noé, nesse tipo de pacto que Deus fez com ele, Noé tem alguma obrigação? Ele tem que fazer alguma coisa para que essa palavra se estabeleça? Sim ou não? Não. Sim. Sim ou não? Sim. Não. Ok? Esse pacto, ele é um pacto incondicional. Desde o momento em que houve o dilúvio, já houve destruição da terra? Não. A terra será destruída por um dilúvio novamente? Não. Certo? Então, nós estamos dentro desse pacto. Esse pacto, ele atinge apenas os crentes? Não. Não. Toda a humanidade, ela usufrui dessa aliança que Deus fez, não só com o seu povo. Tá bom? É importante dizer que esse pacto, ele é um pacto universal. Então, tanto aqueles que creem em Jesus, como aqueles que não creem, amam a Deus ou não amam, eles estão dentro desse pacto e estão usufruindo. Por quê? Porque ele é um pacto unilateral. É um rei que concede, aquilo que nós vimos ainda agora. O pacto unilateral, ele é incondicional, ele é no estilo de uma concessão real. Alguém superior, né? Ele pega e assina esse pacto, e aí o outro não precisa assinar, né? O que ele disse, o que ele escreveu, está escrito e pronto. Ele não depende de outro. Ok? Isso é um pacto incondicional. Então, nesse pacto, é um contrato de preservação da vida e da criação. E é um pacto universal. O que é interessante aqui, queridos, é que esse pacto não é feito apenas, esse contrato que o Senhor assina, ele não faz apenas com os seres humanos.
nós vemos que entram animais, que entram os seres vivos. Então, a criação, ela está dentro dessa aliança. Ok? Amém? Amém. Então, a criação está dentro da aliança. Então, existe uma palavra assinada, um contrato assinado por Deus com relação à criação, que ela não será destruída. Ok? Vamos para frente. Vamos voltar para isso lá na frente, quando nós estivermos falando sobre a restauração de todas as coisas. E aí vamos falar mais sobre esse pacto de Noé. Eu considero muito importante para a gente entender essa movimentação do reino de Deus. Ok? Então, esse pacto aí, nós chamamos de concessão real. O rei dá a concessão, por exemplo. É como se um rei chegasse, esse estilo aí, o rei chega e diz, olha, aquela terra ali é tua. Olha aqui, Elton, essa terra é tua, tá bom? E ele assina lá e te dá a posse da terra. Você não precisa assinar, você não tem que cumprir nada, simplesmente você recebeu uma concessão real, recebeu um contrato das mãos de alguém superior a você, e aí você tem todo o direito sobre a terra, sem ter obrigação nenhuma sobre ela. Certo? Esse é o tipo de pacto que nós chamamos de incondicional ou concessão real. Amém? Vamos passar para uma outra aliança, que é a aliança que Deus faz com Abraão. Vamos para Gênesis. Que ele deve sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que o Senhor lhe mostraria, e o Senhor diz que ele vai ter bênção, vai ter prosperidade. E tem um texto aqui em Gênesis 15. Gênesis 15, o título diz, Deus faz uma aliança com Abraão, ou com Abraão ainda, né? Gênesis 15, 18. Alguém que encontrou, leia para mim, por favor. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ok. Então, aí há uma promessa. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança. O que Deus fez? Deus assinou um contrato, certo? É um contrato que ele fez. E o contrato dizia que a descendência de Abraão, ele daria aquela terra. Então, o contrato que Deus fez com Abraão foi um contrato de possessão de terra. Deus daria aquela terra e isso se concretizou com a entrada do povo, a entrada e conquista do povo em Canaã, certo? Então, por que eles entraram e puderam conquistar aquela terra? Porque o Senhor maior que eles assinou um contrato dizendo que a terra era deles. A aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança de terra, é uma aliança de bênção e é uma aliança de uma descendência, né? Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, ó, a sua descendência dei esta terra. Eu pergunto para você, Abraão já tinha filho? Não. Eles tinham terra? Não. Mas o Senhor assinou o contrato da terra e da descendência. Ok? Que tipo de contrato é esse, queridos? Ele é um contrato condicional ou incondicional? Ele é um contrato incondicional, certo? É um contrato incondicional. O Senhor determinou e assinou o termo e ponto final. Amém? Amém. Nós sabemos que a descendência de Abraão, né, através de Jacó, é o povo que se chama povo de
Israel. O Senhor deu um povo. O Senhor estabeleceu um povo através de Abraão, e nesse contrato, esse povo assumiria uma terra que é uma terra de prosperidade. Vamos passar mais à frente. E eu queria me ater aqui um pouco mais sobre essa aliança, que é a aliança mosaica, chamada de aliança mosaica, ou a aliança do Sinai, a aliança sinaítica, que é a aliança que o Senhor faz com Moisés no monte Sinai. Deus escolhe Israel para ser seu povo e ele seria seu Deus. Então, digamos que esse seria o título desse contrato. O Senhor é de Israel e Israel é povo do Senhor. O Senhor governa Israel e Israel se submete ao governo do Senhor. Amém? A gente vai ver esse contrato, né, em Êxodo 20, Deuteronômio de 5 até 28, se você pegar, e você deve pegar realmente isso, o livro de Deuteronômio, amém, glória a Deus. E você lê todo ele, você vai ver leis e mais leis e mais leis, né? E relacionamento, e as cláusulas do contrato estão aí para você em todo o livro de Deuteronômio. E esse tipo de contrato que o Senhor fez com Moisés e com o seu povo, ele é um contrato, nesse caso aí, daquele tipo bilateral. É um contrato na forma condicional. Aqui é bom a gente conhecer um pouco da história. Esse tipo de contrato que o Senhor fez com Moisés e com o povo, não é um contrato tipo assim, um contrato que o Senhor redigiu. Ele não redigiu. Esse tipo de contrato, ele é um contrato que existia nos povos, os povos, as nações ali, povos do Oriente, esses povos antigos, eles tinham essa forma de relacionamento entre eles. Ok? Então, por exemplo, esse tipo de contrato, ele é chamado de contrato suzerano e vassalo. Então, tem um suzerano, uma parte é suzerana, e a outra parte é vassalo. Como é que acontecia isso geralmente? O suzerano era um rei, ou era um governo, era um líder, né? E ele tinha domínio, ele conquistava, geralmente isso era feito por conquista, uma terra era conquistada, né, por outra nação. Então o rei chegava e conquistava aquela nação. E como ele conquistava aquela nação, ele tinha direito de redigir esse tipo de contrato. Dessa forma aqui, ó, coloquei para você ver mais ou menos como seria o contrato. Eu sou o rei do Brasil. Fui eu quem venci a nação argentina. A partir de agora, a Argentina vai ser leal a mim, vai adorar os meus deuses, vai pagar tributos, e se ela for fiel, eu vou protegê-la. Certo? Então, seria mais ou menos isso que estaria no contrato. Então, esse foi o tipo de contrato que existia e que o Senhor usou para essa relação entre ele e o povo de Israel. Então, se você fizer tudo isso, se você me obedecer, se você cumprir essas leis, que eu, como o suzerano, como o maior, você não é nada, você é um pequenininho aí e eu sou o grandão. E eu venci você. Então, se eu venci você, você tem que me atender, tem que ficar debaixo da minha autoridade, da minha lei, e eu prometo proteger você. Se você não fizer isso, aí vem o juízo, aí vem condenações. Aí você lembra lá de Deuteronômio 28, onde tem a parte das bênçãos, lembra disso, né? Até o versículo 15 são bênçãos. Se obedecer, é só você ouvir a música do Nani Azevedo, que você vai decorar direitinho aí. Então, se você obedecer, então eu vou encher os teus celeiros, eu vou fazer isso, aquilo. Se você não obedecer, até a mulher você pode perder. O negócio é forte aí, né? É bem
E está no contrato. A questão é que está no contrato, certo? Esse relacionamento de Deus com Israel, ele tem mais ou menos essa característica. Por quê? Porque lembra que o povo de Israel ele foi cativo no Egito, certo? E o Egito e Faraó representam um governo arrogante, mais um governo poderoso, né? Faraó era o governo mais poderoso da época. Era um governo super poderoso e Israel estava como escravo naquele governo, naquela nação. O que é que Deus faz? Deus vem e invade, vamos colocar assim, invade o Egito e ele retira o povo de lá. Então, se ele retira o povo de lá, Deus, é assim, eles estavam lá, era o povo de Deus, não era uma nação formada ainda, eles estavam lá e por causa da escravidão eles clamaram a Deus, Senhor, tira-nos daqui, Senhor, liberta-nos, tira-nos dessa situação. E Deus ouve o clamor dele, só que existe uma nação lá. Então, Deus vai lá e, através de Moisés, ele tira o povo de lá, liberta o povo. E na hora que ele liberta o povo, ele leva o povo para o deserto e ali ele faz o contrato com o povo. Ali ele vai estabelecer esse contrato entre ele e o povo. Só que é um contrato condicional. Ele é um contrato bilateral. Então, Deus vem e traz a bênção, mas ele tem que haver uma retribuição, e a retribuição é obediência. Deus exige que o povo seja fiel. Ele tem que ser fiel a quê? Tem que ser fiel ao contrato. Tem que ser fiel ao pacto que foi feito. Tem que ser fiel à aliança. Amém, queridos? Enquanto ele for fiel, ele tem a proteção de Deus. Enquanto ele obedece, ele tem as bênçãos sobre ele. Se ele desobedece, ele vai ter, né, as implicações do contrato. Certo? Porque Deus tem esse direito? Porque ele é o libertador, ele é o suzerano, ele foi e tomou posse do povo. Ok? Então ele tem direito de reinar sobre eles. Amém, queridos? Vamos ver aqui Êxodo 19. Êxodo 19, verso... O que ela falou? Êxodo 19, 4. Quem pode ler? Ninguém pode ler, gente? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Olha só que promessa, né? Promessa escrita, promessa falada, é o que está no contrato. Se vocês obedecerem à lei, vocês serão a propriedade particular. Toda a terra é minha. Interessante isso, né? Eu sou... Mas, assim, é fato que a terra naquele tempo era do Senhor, toda ela era dele? Sim ou não? Sim. A terra do Egito era do Senhor ou era do faraó? O Senhor estava reinando sobre o Egito? Não. O Senhor estava reinando sobre Canaã? Não. Certo?
de fato, Deus não estava reinando sobre aquela terra. E é importante nós sabermos também e sempre conectarmos a questão dos povos à terra e também aos deuses. Certo? Você tem que ter sempre fazer essa conexão. A terra. Por quê, queridos? Quando o povo estava no Egito, você lembra que como foi que Deus confrontou o Egito para que Faraó deixasse o povo ir? Ele confrontou através das pragas. Ok? Ok. E aí tinha o rio Nilo, era um deus, Faraó era um deus, a lua era um deus, o sol era um deus, certo? Então, cada praga daquela, cada sinal é um confronto de Deus, o Deus, né, Elohim, contra os deuses daquelas nações. Então, o povo estava debaixo daquele ambiente, daquela estrutura, né, daquele panteão de deuses. E o Senhor vem e tira eles do Egito. Então, eles não são mais obrigados a adorar aquele Deus, mas eles adoram a único Deus. Mas a questão que eu queria colocar aqui é que cada povo ele vai ter um Deus, cada cultura vai ter um Deus. E, aparentemente, né, Deus, o verdadeiro, o único Deus, ele não está reinando sobre toda a terra. Ele não estava reinando sobre o Egito. Ele não reinava sobre Canaã. Ele não reinava sobre a Babilônia, outras nações. Ele não reinava de fato, mas ele é o rei de direito. Ok? Ele é o rei de direito. Quando ele diz assim, olha, toda a terra é minha. Então, lá nas nações tem um rei. Essas nações, esse rei está debaixo de um governo lá, de um governador, de um Deus, mas, de fato, né, o rei é o Senhor. Então, o que nós aprendemos aí? É que Deus está estabelecendo o seu reino para quê? Para que ele seja o rei, não só de direito, mas ele seja o rei de fato. Amém? Amém. Ok. Então, a Marilena acabou de ler aí esse contrato de Deus com Israel, e é interessante, né? Porque quando nós pulamos para Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Um detalhe aqui. Então, a exigência de Deus para com o povo era uma exigência de fidelidade à lei. Geralmente, essa palavra fidelidade está ligada com um contrato, com um pacto. Então, se você fosse contar todas as leis, você quiser pegar a Bíblia e contar todas as leis, você vai encontrar 613 leis, certo? Do Levítico, Deuteronômio, vai encontrar 613 leis, né? Que a essência dela são os 10 mandamentos e que Jesus resumiu em 2 só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ok. Então, o Senhor fala sobre isso. E aí, em Êxodo 20, olha o que ele vai dizer. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Então, Deus sempre deixa claro que ele foi o Deus que tirou eles de lá. Como é que eles estavam no Egito? Estavam bem ou estavam mal? Mal, cara. Estavam sofrendo, né? Estavam apanhando, estavam como escravos, estavam numa terra que não era deles, tinha um rei que não era o rei deles, estavam debaixo de governos espirituais que não eram dele, e eles clamaram e Deus ouviu. E agora Deus vem e tira eles da terra do Egito. Como muitas vezes o texto diz, com braço forte, com mão estendida, ele tira o povo de lá. Então, o Senhor, ele sempre deixa claro isso, queridos. Ele sempre vem e enfatiza isso. Eu sou aquele que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o rei sobre vocês. Eu sou o suzerano sobre vocês. Ok? Eu sou o rei Deus de vocês. Então,
não tenha outros deuses diante de mim. Olha só essa palavra. Como eu tirei vocês de lá, não tenham outros deuses diante de mim. Certo? Esse é o primeiro mandamento. Agora, lembra, queridos, que enquanto o Senhor está dando os mandamentos para Moisés no monte, o que está acontecendo lá embaixo? Estão construindo um bezerro de ouro. Isso, exatamente. O que era esse bezerro de ouro? É um deus. O que ele diz? É os deuses da onde? Do Egito. Do Egito. Exatamente. É aquele touro lá, é um deus do Egito. Então o Senhor diz, não ponha outros deuses, não me compare com outros deuses. Mas no momento que Deus está lá, falando com Moisés, como Moisés demorou, né? Para eles, Moisés demorou descer do monte, vem e eles praticam essa obra de idolatria. Certo? Lembra que tem um contrato, ok? Tem um contrato, está escrito, está lavrado no cartório, né? E ele se cumpre, porque da parte de Deus ele vai se cumprir. Então, o relacionamento aí vai se dar assim, ó. Se eles obedecerem, bênçãos. Se eles desobedecerem, juízo. Tá? E a forma com que esse juízo é aplacado é perdão por arrependimento e sacrifício. Ok, gente? Isso é muito sério, porque isso é um contrato. E Deus não revoga o contrato que ele fez. Amém? Amém. É bom que a gente deixe bem claro isso, e essa é a aplicação também para a nossa vida hoje. O Senhor não revoga o contrato que ele fez. Não, nem o contrato que ele faz por concessão real, onde ele dá e não espera nada em troca, né? Ele vai manter até o final, quanto o contrato que ele faz em que ele espera, na cláusula do contrato, há uma resposta, né, que deve ser dada com respeito a esse contrato. No caso aqui, obedecer à lei. Então, se eles transgridem a lei, o Senhor está com o contrato nas mãos, pode dizer, olha, você errou aqui. E isso acontecia. Aí tinha o arrependimento, o sacrifício, né, com arrependimento, e aí o Senhor passava por cima, né, e eles eram perdoados e vida que segue. Aconteceu isso ao longo do deserto, aconteceu ao longo da caminhada de Israel, até chegar um ponto, né? Os profetas falaram, anunciaram, e aí aconteceram muitas coisas mais para frente. Então, por exemplo, por que Israel vai para o exílio? A gente lembra que Israel, na verdade, esse Israel vai se transformar em dois povos, que é chamado povo de Israel, na Bíblia, que é o norte, e o povo de Judá, que é o reino sul. Esse reino norte, ele foi para o exílio em 722, e ele praticamente desapareceu, e o reino sul foi para o exílio aí cerca de 612, 615, e nessa época aí, e aí depois vai ter uma restauração, mas isso é mais para frente. Por que eles vão para o exílio? Porque eles quebraram o contrato. Então, Deus tem um contrato nas mãos e ele pode usar esse contrato contra o povo. Ok? Ok. Essa é a aliança com Moisés. Lembra que depois disso, do povo, essa lei, ela vai ser a lei que eles deveriam obedecer, tanto os reis quanto o povo deveriam obedecer essas leis. Depois desse período, nós vimos o período que o povo vai entrar em Canaã, depois começa o período dos juízes. No período dos juízes, nós vimos que o povo pediu um rei. Lembra disso? Sim. Todo mundo lembra ou só o Elton? Sim. Sim. O povo pediu um rei. E lá no texto,
O texto de Juízes diz que o povo fazia o que ele queria, cada um fazia as coisas pela sua cabeça. Mas eu pergunto para você, eles tinham uma lei? Tinham. Eles tinham eles sabiam o que fazer? Sabiam. Só que eles fizeram a coisa errada. Ok? E eles pediram um rei. Eles pediram um rei. E eles disseram que eles queriam um rei à semelhança do rei, semelhante ao rei dos outros povos. Esse foi o pedido deles, né? E aí foi uma situação bem direta, assim, bem clara, na cara mesmo, de que eles rejeitaram o governo que estava sobre eles. Eles rejeitaram o governo que estava sobre eles. De quem deu aquela terra para eles? Foi Javé, foi Jeová, foi o Senhor. E ele disse que governaria sobre eles. E agora eles manifestam, né, essa rejeição a Deus. Já tinham transgredido, se envolvido com a idolatria, porque o primeiro termo do contrato aí é que eles não devem se envolver com a idolatria, mas eles se envolvem ali com o bezerro de ouro, eles se envolvem com Baal, né? Quando eles chegam em Canaã é uma cultura agrícola, e o Deus que eles evocam ali para as chuvas é Baal, então eles vão sair para as festas desse Deus, eles vão se envolver, ok? E eles chegam ao ponto de rejeitar Deus porque eles pedem um rei. Só que eles pedem um rei igual a das outras nações. E eles vão receber um rei igual das outras nações. Certo? O rei Saul. O rei Saul é um rei que não obedece a Deus. Samuel diz, olha, tu não me espera, quando eu chegar, nós vamos sacrificar. E ele vai, se antecipa e oferece um sacrifício. O Senhor diz, destrói os amalequitas, e ele não destrói, não mata o rei dos amalequitas. Então, tudo isso quebra o contrato, tudo isso vai contra a aliança que havia sido feita com o Senhor. Ok? E o Senhor vai e suscita um rei para Israel. E nós chegamos agora na aliança davídica. A aliança que Deus faz com Davi. Quem era Davi? Davi era filho de Saul? Não. Não. Davi era de uma família importante? Não. Quem era Davi, então, gente? Filho de Jessé. É um filho de Jessé. É alguém que tem um nome grande na cidade? Não, pastor de ovelhas. É um pastor de ovelhas. E quem era Davi, irmãos? Se Jessé já era só isso, imagine Davi. Davi era um esquecido, né? Davi era um rejeitado. Alguns estudiosos até dizem... Sim, alguns estudiosos até dizem que Davi pode ter sido até adotado, que ele nem era, de repente, da família mesmo, de sangue de Jessé, né? Mas isso aí é só para ver assim, como Davi estava na família, para ver o tipo de posição que ele ocupava lá. Então, Davi não era nada, gente. Davi não era nada, certo? Mas o Senhor viu. Tanto que o Senhor diz que encontrou ele cuidando das ovelhas, atrás das malhadas, né? Podia ter encontrado ele no palácio, podia ter encontrado ele no meio de uma guerra, mas ele estava lá atrás das malhadas e lá na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, o Senhor o encontrou. Então, Davi foi encontrado, e nós conhecemos a história, e ele foi ungido rei de Israel. Só que esse rei de Israel é um rei agora escolhido por Deus. Não é o povo que escolhe Davi, amém? Quem escolhe Davi é Deus. Isso faz muita diferença. Faz ou não faz? Faz, com certeza. Sim. Você quer ser escolhido por homens ou quer ser escolhido por Deus? Por Deus. Deus. Você quer ser um Eliabe ou quer ser um Davi? Davi. Amém. Então se prepara para o gigante. Olha esse estômago do Deus. Só não quer estar com gigante, né? Está no contrato. Está no contrato.
Sim, então Davi, a gente conhece a história, ele assume o reinado, e no reinado de Davi nós temos essa aliança, chamada aliança davídica, que nós falamos um pouco na semana passada, que é uma aliança muito, muito pontual, muito importante, né, que vai determinar o processo do Senhor com Israel a partir desse momento. Lembrando que Davi ainda está debaixo da aliança mosaica, o povo de Israel está debaixo dessa aliança, está debaixo dessa lei, né, está vivendo essa lei, tem que cumprir essa lei, mas surge também, surge um outro contrato no cartório, né? Então tem um contrato agora que é a aliança com Davi. Vamos lá então, gente. 2 Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel 7. Amém. Quem encontrou? Amém. Amém. Olha só. O capítulo começa com Davi assim, ó. Aconteceu quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso dos seus inimigos. O rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. E aí o Senhor vai falar com ele através de Natã, dizendo que, olha o versículo 5. Deus fala com Natã: diga a Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, novamente, eu que tirei de lá, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Certo? Ele vai falar isso, e ele vai dizer lá na frente que ele quer esse templo, mas não é Davi que vai fazer, mas sim o seu filho. Então tem uma palavra aí sobre a construção do templo. Quem vai construir esse templo não vai ser Davi, mas vai ser Salomão. Sim ou não? Sim. Salomão. Sim. Ok. Mais aqui na frente, o versículo de número 12. O versículo 10, ó. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Olha só que palavra. Israel viveu em guerra há muito tempo. O Senhor disse que preparou um lugar para que ele não fosse mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, eu lhe darei descanso dos seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei por pai e ele me será por filho. Ok? Ok. Ok. Certo. Depois ele vai falar mais na frente. Quanto a você e a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O meu trono será estabelecido para sempre. Ok? Então, o Senhor estava falando de um descendente dele, que o descendente dele, que teria um trono para todos sempre. Seria uma dinastia que duraria para sempre, né? Quem é o filho imediato de Davi? Quase que eu dou um spoiler aqui.
Quem é o filho imediato de Davi? Salomão. Salomão. Mas Salomão tem um reino eterno? Não. Não. Salomão não tem esse reino eterno. Salomão morreu, nós sabemos, né? Sim. Nós sabemos. Então, essa aliança é a aliança messiânica. Tá? É uma promessa de que não faltaria rei para sentar no trono de Davi. Não faltaria rei para sentar no seu trono. E esse reino, ele seria um reino eterno. E seria um reino semelhante no caráter ao reino de Davi. O reino de Davi, a pessoa de Davi, ele ia ser um protótipo do reino ideal que Israel teve. Não teve nenhum outro rei igual a Davi. E isso não só no seu aspecto como guerreiro, mas na forma de governo dele. Ele estabeleceu um reino, ele estruturou um reino de uma tal maneira que esse reino foi um reino referência para todos os reinados. Tá bom? E qual é o ponto principal do reinado de Davi? É que o reinado de Davi ele é estruturado na visão de Deus para o povo. É o que a gente chama de reinado teocrático. Esse era o tipo de reinado que Deus queria exercer sobre o povo. Mas, assim, através de um representante. A Marilena leu que o Senhor ele estabeleceu com Israel um reino de sacerdotes. Amém? É um reino sacerdotal. Ou seja, cada um é um representante de Deus nesse reino. Cada um exerce uma representação e um relacionamento com Deus. Então, é um reino sacerdotal. Então, o reino de Davi, ele tem esse modelo de ser um reino sacerdotal. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele está reinando, ele é o soberano da nação, só que ele está ali como representante de um rei maior. Então, é um reino teocrático. Então, esse é o modelo de reinado que Deus quer estabelecer sobre a nação de Israel. Amém? Amém. Amém. Ok. O computador desligou aqui, tinha alguns slides, a gente ia dar continuidade aqui, algumas coisas para você poder acompanhar aí, mas a gente vai vou fazer por aqui e a gente vai finalizar, tá bom? Interessante aqui o versículo de número 18. Vamos ver aqui o versículo de número 18. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, olha só, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Certo? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falar-te a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é, instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Então, ele reconhece que isso não é apenas para o tempo dele. Não é algo que o Senhor estabelecerá para o tempo dele. Uma outra coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente tem que entender que quem estabeleceu esse reino foi Deus. Amém? Quem deu a terra Amém. E quem deu o rei e quem estabeleceu o governo foi Deus. É porque, às vezes, a gente pode usar aquela expressão assim, né? Nós vamos estabelecer o reino de Deus. Quem nunca usou essa expressão? Nós, como igreja, nós fazemos isso às vezes, né? Vamos estabelecer o reino de Deus. Mas, assim, nós não podemos estabelecer esse reino literal. Amém, queridos? Esse reino é estabelecido por Deus, pelo grande rei. Jesus vai voltar. E quem é Jesus? É o Messias. Quem é o Messias? É o descendente de Davi. Amém? O Senhor estava falando com Davi aqui a respeito de um descendente. E isso alcançaria não só aquele tempo, ou não aquele tempo, mas alcançaria
tempos distantes e alcançaria a humanidade. Veja que Deus está falando com Israel, mas a promessa não é só para Israel. A promessa é uma promessa que vai alcançar a humanidade. Amém? Quem pode dar um amém aí? Glória a Deus, se você está dentro dessa palavra profética e está vivendo, vai viver esse tempo. Certo? Certo. Amém. Então, a palavra é essa, o entendimento é esse. Deus procurou um rei que reconhecesse a sua soberania e estabelece através dele um descendente. E olha só o versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, é Deus diante do Senhor. Agora, pois, ó, é Davi diante do Senhor. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Amém? Amém. Então, veja a humildade de Davi, né? O reconhecimento de Davi a respeito de quem fez tudo isso. Isso é um confronto que Deus faz, queridos, com os governos, com os reinos, as nações, porque as nações elas têm sempre uma arrogância. Esse poder ele é acima de uma arrogância. Mas nós temos um rei aí que é um rei humilde, amém? Amém. É um rei que reconhece que aquilo que ele tem, ele recebeu de Deus. Ele recebeu de uma autoridade maior. E isso é um fato na vida de Davi, isso é uma característica de Davi, muito poderosa, muito maravilhosa. Por quê, queridos? Porque lembra que quando Jesus vem na sua primeira vinda, ele sobe naquele monte e ele começa a falar com aquelas pessoas que estavam ali diante dele. O que foi que ele disse? Qual foi a primeira palavra de bênção que ele liberou ali, que ele falou a respeito dela? Ele disse, bem-aventurado. Vamos lá. A primeira bem-aventurança que nós vimos nas aulas aí, nas nossas aulas, ainda lá na Andreasa 18. Bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. Isso é uma característica de um rei humilde, de um rei que reconhece quem ele é. Amém, queridos? Amém. Essa é uma característica desse reinado que virá. É um reinado que expressa a felicidade através da pobreza de espírito. Que tipo de contrato é esse? Ele é um contrato unilateral ou bilateral, gente? Esse contrato que ele fez com Davi. O que você me diz? Sem colar, por favor. Já colei, bilateral. Já colou. Deus te perdoe. Deus te perdoe. É um contrato incondicional. Ou seja, veja bem, Israel teve muitos reis que pecaram, muitos reis transgrediram e eles sofreram a penalidade daquele contrato lá atrás, que foi o contrato de Sinai, ok? Aquele contrato de Sinai, ele é um contrato condicional, amém? Amém. Então, o povo transgrediu, os reis transgrediram, chegou um ponto, né, que a ira subiu, chegou a um ponto de idolatria tão grande, ele se envolveu tanto com a idolatria, que o Senhor cumpriu aquilo que estava no contrato e eles foram para o exílio. Eles pecaram, certo? Só que, além do contrato mosaico, Deus fez o contrato com Davi. E no contrato com Davi, esse contrato é incondicional, é uma concessão real. Então, mesmo o povo indo para o exílio, mesmo os reis morrendo, os reis sendo exilados, os reis sendo mortos, porque transgrediram a lei mosaica, o contrato, a lei com Davi, ela permanece. Amém?
A lei o contrato permanece, porque o contrato é incondicional. O Senhor disse: sempre haverá um descendente nesse trono. Você pode pecar, você pode errar, você vai sofrer as concessões, as penalidades da lei, mas esse contrato ele vai sempre estar vigorando. Ok? Então, esse contrato ele está vigorando até hoje. Esse contrato é um contrato eterno, é um pacto eterno. O descendente de Davi, ele vai reinar para sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Ele vai reinar para sempre. Ele veio, num primeiro momento, como servo sofredor. Ele veio numa figura de servo, para quê? Para cumprir o mosaico. Amém? O que é que nós vamos ter no Novo Testamento? Agora, essa pergunta aqui não dá para colar. Qual é a outra aliança depois da aliança com Davi? Só para fechar a aula e você ganhar o bônus e o prêmio dessa aula de hoje. Quem acertar tem que ir lá no canal, olha só, tem que ir lá no canal e tem que escrever no comentário, tá bom? Eu aprendi muita coisa hoje e a resposta da pergunta é esta. A Inara está perguntando qual é a pergunta. Isso não será cortado. Qual é a outra aliança que a Bíblia fala além da aliança de Davi? Messiânica. Olha só, a aliança com Davi já é aliança messiânica. Amém? Quem é o descendente? O descendente é Yeshua. Então já é aliança messiânica. Quero saber qual é a outra aliança. Eu quero saber qual é a nova aliança. A nova aliança é a nova aliança, gente. Ei! Você esqueceu que você foi da comunidade evangélica Nova Aliança? Sim. Esqueceu? Amém? Tem uma nova aliança, gente. Tem uma nova aliança. Aí a segunda pergunta seria: por que tem a nova aliança? Essa nova aliança, ela se refere a qual aliança anterior da que nós vimos? Ela se refere a mosaica. Exatamente. Parabéns, ó. Olha. Parabéns. Essa nova aliança, ela tem relação com a aliança do Sinai. Ela tem uma relação com a aliança do Sinai, porque é a aliança que implica perdão, reconciliação. Essa aliança já foi feita, amém? Amém. Quem é que cumpriu esse contrato? Jesus. Jesus. Lembra que a alma que pecar, essa Morrerá. Então, os pecados, a transgressão da lei, quando o povo transgrediu a lei, né, essa lei tem que se cumprir. Então, essa lei se cumpre em Jesus. Jesus morreu e o pacto aí foi selado com sangue, e na hora que ele morre, ele cumpre essa lei. Que lei é essa? Aquela lei do Sinai. Amém? Amém. Olha um detalhe aqui para finalizar. Preste atenção. Jesus cumpriu essa lei, a lei do Sinai, a lei mosaica. A gente diz assim, ó, Jesus veio salvar. É assim que a gente diz? O nome dele, a gente diz porque a Bíblia está dizendo isso, né? A Bíblia diz que o nome dele é Salvador, ok? E Salvador quer dizer aquele que... Jesus quer dizer aquele que salva, certo? Sim.
Certo. Aí eu te pergunto, Jesus veio salvar de quê? Da morte. Veio salvar da morte. Agora, por que que o homem iria morrer? Porque ele quebrou o contrato. Aleluia! Glória a Deus, é isso. É exatamente isso, certo? Quando Jesus vem na primeira vinda, ele vem e ele cumpre esse contrato, como o pecado, a desobediência à lei quebrou o contrato. Então, não é que Jesus vem salvar você, salvar de quê? Salvar porque todos nós iríamos morrer, todos nós iríamos sofrer as sanções da lei, as implicações da lei. Então, quando ele vem salvar do peso punitivo dessa lei, que tinha que se cumprir, porque foi um contrato do rei, do suzerano, que ele fez com o povo, e ele não quebra, ele não revoga o seu contrato. Sim. Amém, queridos? Amém. Você entendeu isso? Entendi. Então, ele é o servo fiel, que cumpre a lei, amém? Ele cumpre Amém. a lei de Moisés. Mas ele também cumpre ele cumpre o contrato com Moisés e ele também cumpre o contrato com Davi. Sim. Ele é o descendente de Davi. Ele é o descendente de Davi e ele é aquele que vai reinar para sempre. Amém. Amém. Espero ter cooperado com você. Sim. Sim. A gente vai orar agora, né? E o peso assim que vem sobre nós com relação a tudo isso é que nós estamos debaixo de um contrato. Nós estamos debaixo de um contrato. Nós somos beneficiados por esse contrato, mas nós também temos que cumprir. Não agora debaixo dessa lei, porque a lei foi cumprida em Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei. Então, ele cumpriu a lei. E nós, hoje, estamos no relacionamento com ele em uma nova aliança. Nós estamos dentro dessa nova aliança. E essa nova aliança nos dá um lugar de prosperidade, nos dá um lugar de paz. E isso só é possível, né? O cumprimento disso na nossa vida só é possível com a nossa vida dentro desse lugar de contrato hoje, que é Jesus. E nós precisamos reconhecer a nossa vida dentro disso. A nossa vida hoje, né, ela está ligada com tudo isso. Ela está intimamente ligada. Nós não podemos fugir a esses princípios que o Senhor estabeleceu. Então, eu queria orar com você para que você possa entender esses processos que Deus foi construindo ao longo da história, entender esse tipo de relacionamento que Deus quis com o seu povo, que Deus velou, está zelando para que tudo isso que Ele falou e que está no contrato se cumpra. Isso vai se cumprir. Jesus vai vir novamente e Ele vai cumprir o contrato. Amém? Amém. Amém.